Assim, sem querer a gente colocou o Fernando Praz muito próximo do lugar que ele mais conhece aqui no Allianz Parque. Olha lá, como combina esse enquadramento, hein, Praz? Saudades, hein? Tudo bem com você? Tudo bem, William? Prazer estar aqui, Natália, Pedro. Sete anos de Palmeiras, 5 de Allianz, né? Os 2 primeiros anos não eram Allianz. É um estádio que desde que inaugurou, óbvio, o antigo Palestra ele tinha um poder muito grande, né? Mas a acústica, a fase vitoriosa do clube, o momento do clube faz com que o Allianz se torne ainda mais importante para o Palmeiras, né? Como a Bomboneira foi para o Boca, só que, na minha opinião, o Palmeiras trouxe um bom resultado de lá. O Boca não conseguiu fazer valer o mando de campo, né? Hoje o Palmeiras tem tudo para fazer valer e trazer a classificação para São Paulo. Vamos conversar bastante sobre isso. Será que vai ter Endrick hoje? Será que vai de Mike? Será que vai ser a mesma formação do jogo anterior contra o Boca? Será que vai ter alguma surpresa? Será que vai colocar alguns dos meninos? Abel já falou na coletiva, né? Falou, ó, os meninos são para essas horas. A questão da idade é importante, pesa, mas é nessas horas que a gente vê. Então, a gente vai tentar analisar isso aqui também. O Boca vem hoje para empatar? William, pelo retrospecto recente, provavelmente, né? Para não perder, pelo menos. Para não perder. Porque o retrospecto recente do Boca nos diz isso, né? E até no confronto histórico, que eu não gosto muito de levar em consideração, porque são outros times, são outros jogadores, é uma outra época. Em Libertadores foram 11 jogos, se não me engano, 2 vitórias para cada um e 7 empates. E são 2 times, diferente do jogo de ontem, né? Que são mais equilibrados, né? Então, assim, o jogo lá já mostrou isso e, assim, o Palmeiras é um time que gosta de ter espaço para fazer a transição, gosta de ter espaço. O ataque do Palmeiras era Dudu, rápido, Rony, rápido e Arthur, rápido, né? Então, assim, a transição é um ponto forte. O Palmeiras é um time muito vertical. O Palmeiras não constrói jogo procurando passe entre linhas, rodando a bola. O Palmeiras é vertical. E o Boca vai tentar fazer o quê? Vai tentar não dar isso pro Palmeiras. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado. E eu acho que durante o jogo, de repente, o Abel vai poder mudar de estratégia, porque eu não sei se o Boca... Não sei não, eu tenho quase certeza absoluta que o Boca não vai dar esse espaço que o Palmeiras quer. O Boca vai jogar com linhas baixas, muito compactado, preenchendo o meio campo e tirando a velocidade do Palmeiras. E aí tentar levar o jogo, se arrastar o jogo pro segundo tempo e provavelmente pros pênaltis. Porque a impressão é essa, que o Boca tem uma confiança monstruosa nos pênaltis. E tem. É aquele papo do Corinthians que eu falei semana passada. O Corinthians tinha confiança que um empate... tem o Cássio, beleza. A gente tem o Romero. A gente vai resolver a parada aqui. 0-0, tá beleza, o Romero vai... O empate é nosso. Claro, o histórico tem demonstrado que sim. Mas uma hora dá ruim. Isso não é no campo, né? Eles vêm de 2 vitórias, 2 passagens em pênaltis, né? Mas cada jogo tem sua história, e ele né? como protagonista, né? Então assim, é uma... E até também pela qualidade do time. Eu particularmente acho o time do Palmeiras melhor, superior ao do Boca. Então, se tu tem um time adversário superior, que tem mais qualidade, mais organizado, tu não conseguiu trazer uma vantagem do jogo em casa, tu empatou 0-0, qual é a tendência? A tendência é fazer com que o jogo não se desenvolva. Quanto menos jogo tiver, melhor pro Boca. O Praz toca numa situação de tirar a velocidade, né? Tirar a verticalidade, tirar o que o Palmeiras tem de melhor. Não é simplesmente o Boca vem para empatar, tem uma receita pronta. O Boca, se puder, já pula direto para os pênaltis. Não acho que seja exatamente isso. Eu acho que o desenho é... O Boca sabe onde ele está pisando. O Boca já classifica o gramado aqui como problemático. Ele sabe que para o jogo dele, que é muito pouco, é quase nulo, não ajuda. Daqui a pouco já tem um exagero, né? Achar o gramado problemático. Eu acho que tem muito de narrativa, de milonga, de catimba, de discurso, de guerra de discurso. O que eu acho é que o Boca vem para cá, em primeiro lugar, entendendo onde ele está pisando. Então ele precisa tirar o ambiente, que é muito favorável ao Palmeiras. Ele precisa tirar a velocidade do jogo. Ele precisa tirar armas que o Palmeiras possa ter dentro de campo. E ele precisa depois, fazendo isso, executando bem isso, passando 15, passando 30, virando intervalo, ele vai tentar que o ambiente lhe favoreça. A torcida fique um pouco mais tensa, o Allianz deixe de ser um ambiente apenas de apoio e se torna um ambiente um pouco mais de tensão. E aí dentro da tensão, o Boca está fora de casa, ele vai administrando, e ele vai empurrando. Não acho que seja somente empatar, porque aí o Palmeiras também em algum momento vai tentar se lançar. Ele pode espetar, ele pode ter uma bola levantada, ele pode ter um Cavani ali na frente, ele pode ter uma série de coisas ali que acabam contribuindo. Opa. Mas não... É uma joaninha? Boa uma sorte joaninha. pra você. Será que a câmera pega aqui, olha Evandro? Só.
E na hora que você tá falando do Palmeiras, olha só. Ô Pedro... Mas é sorte pra mim ou pro Palmeiras? É sorte pra todos nós, todos que estão aqui envolvidos. Aí. É uma Joaninha, Deixa ela aí, cara. Deixa ela aí. Ô Pedro, Não, só Joaninha, indo, cuidado com o indo Joaninha. ao encontro do que tu falou, da questão do ambiente, da torcida, eu tenho uma coisa muito pra mim, assim, eu acho que a maior diferença hoje em relação à torcida, ao ambiente, não vai ser da torcida do Palmeiras pra cima do Boca. Porque É a isso o Boca não relação vai da sentir. torcida com o time. É a relação da Também torcida acho. com o time. Por quê? E isso pode ajudar o Boca. Então, É onde a gente quer chegar. esse que é o ponto. Porque vai ficando tenso, vai ficando não é tenso. questão de pressionar o Boca, vamos fazer pressão, porque eles estão acostumados com a pressão. Sem dúvida. Vai ser em Rapidinho, relação que o Evandro tá pedindo à pra tirar pressão aqui, ó. em cima do próprio time, se o Boca Tira aí conseguir colocar em prática essa estratégia dele de tirar a velocidade do jogo. Porque vai começando, 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, as coisas não acontecem, o Palmeiras não acerta um chute no gol, não faz nada construtivo como não fez no primeiro tempo na Bomboneira. Isso começa a criar um clima de tensão A diferente. imprensa batendo na tecla do Romero que pega pênalti, do Palmeiras que perdeu decisões por pênalti. Então isso tudo começa no imaginário do torcedor. Isso tem muita influência. O Zinho, ele tem uma... O Zinho, sempre que ele relembra disputa de pênalti, aqui hoje, mais Libertadores, ele sempre fala da caminhada do meio do gramado, da linha central do gramado, ali onde os times ficam na disputa de pênalti, até a marca do pênalti, que ele falava da Libertadores lá atrás, do pênalti que ele perdeu. Ele, porra, que eu nunca vi uma caminhada tão longa. Não chegava nunca. Romário também. O jogador do Palmeiras, ele está acompanhando, ele está treinando, ele tem um departamento de análise de desempenho que monitora não só possíveis reforços para os adversários, principalmente, que ele está olhando quem é o Romero. Ele sabe que o tempo passa, o gol fica menor, o Romero cresce, o peito estufa. O que a gente fala do Cássio sempre? Mesma coisa. A coisa fica diferente. Às vezes o Cássio não defende, o jogador mas o cara quando perde pega, o pênalti porque tentou quando tirar pega demais. a bola. Então, é isso. O Palmeiras precisa evitar chegar nesse momento ali que o Zinho cita, né? Que é a caminhada da linha central até a marca Mas, do ô Pedro, pênalti. o levantamento em relação a decisões por pênalti, né? Do aproveitamento dos goleiros, né? É muito parecido, né? O Romero são 24%, o Fábio 22% e o Everton 20%, Aí, né? Na decisão de pênalti. O problema é que a torcida está visualizando o pênalti no tempo normal do Everton. Aí é o que eu falo, vamos como fazer o seguinte, eu falo que a narrativa tem uma se tela impõe. disso. É quase igual. Mas a figura do Romero parece que ela gera um receio, um respeito. Isso é jogo mental. É claro. Isso é jogo Como mental. é- E como no é a história do futebol, gramado. E o Como é a pênalti história do gramado pra mim. O pênalti, eu vou chutar pra cima aqui. O pênalti é 80% mental pro jogador profissional. É 80%. É 80%. Mais do parte que o mental. treinamento ali. Muito Mas mais. o treino te dá confiança, Sim, né? o treino dá confiança. Começa a acertar, E confiança. tu parte do princípio que o jogador profissional ele bate bem na bola. E que os Sim. 5 que são escolhidos são os 5 da elite. Mas a parte mental é importante. Porque senão a gente não veria Zico errar pênalti, Romário errar pênalti, Sócrates. Zinho errar pênalti. Então, assim, Sim. é muito a parte mental, muito. Aliás, vocês falando de pênalti, você falou de números, a gente tem uma tela aí com os números dos dois goleiros. Aí nos pênaltis no tempo normal, tá bom, Price? Que eu acho que aí fica mais justo, né? Vamos lá? Atenção. O Everton, desde 2018, quando chegou no Palmeiras, 32 pênaltis contra, sofreu 28 gols, fez 2 defesas. Então, do que foi no gol, 88% entrou, tá? 2 defesas apenas. O Romero, em 2023, são 7 pênaltis contra, tô falando no tempo normal. 3 gols sofridos e 4 defesas. Ele pegou mais do que levou. Sim. Aí vamos para a disputa por pênaltis. Na disputa por pênaltis, 47 pênaltis contra o Everton desde 2018. 34 gols sofridos, 9 defesas. 19% de defesas. O Romero, aí a gente tem que pegar só 2023, foram 12 pênaltis contra. Assim, 50%. Quando tu faz pesquisa, tem os métodos de pesquisa que influenciam no resultado, né? Sim. E aí tu pode ter uma pesquisa viciada se tu não tem os métodos certos. Então eu acho que é injusto comparar um de 2018 Que é para um de muita 2023. coisa a mais. Pro lado bom e pro lado ruim também. Sim. Não é questão, mas é que eu acho que não dá pra comparar, não dá pra fazer essa Mas essa assim, comparação. você que jogou no gol, foi um grande goleiro. Cara, de qualquer forma, os números do Romero, mesmo o extrato só de 2023, são números impressionantes, não são? Não, sem Vamos dúvida lá, nenhuma. coloca o especialista aqui, é porque assim, impressionante, né? historicamente, o percentual de pênaltis é 20%. 20% numa decisão assim, que tem de erro, né? Que é praticamente a média ali do Everton. E ali, 19%. ele, nesse pequeno espaço, ele tá com 50%, né? Então, assim, realmente, desse ano são números importantes. E aí, dentro desse cenário, dentro de como as coisas são colocadas, isso, pro torcedor, deve ser angustiante. Mas para quem está dentro do campo, cara, profissional de alta performance, de alto nível, ele não pode deixar esses números serem levados em consideração. Mas sejamos honestos, dá pra garantir nos 90 minutos.
Palmeiras, então, mas esse é o ponto. Se o Palmeiras chegar próximo do teto técnico do que pode desenvolver coletivamente, dá pra resolver nos 90 minutos. Então vocês acham que o torcedor, porque o clima do torcedor do Palmeiras, o torcedor do Palmeiras é sempre um pé atrás, né? Ele sempre, não, calma, não, peraí, seja qual for o adversário. Isso é uma tradição, a gente convive com vários palmeirenses, a gente sabe como é uma tradição. Ah, não, já passou, não, pera, espera jogar, olha, não, calma. Só que assim, na era Abel, vamos pegar depois do título de Libertadores, depois de Copa do Brasil, a chegada do Abel ali e tal, depois assim do dos primeiros 6 meses, eu nunca vi o torcedor do Palmeiras tão preocupado. Pelo menos os que a gente convive, não são poucos, né? Não são poucos. Preocupado. Ainda mais numa decisão em casa. E eu olho pro Boca e falo, gente, esse Boca, cara, não é aquele, não assusta tanto assim, você tem que respeitar. Tudo bem, é o Boca. Mas, gente, é o Palmeiras. Sem o Dudu? Sim, mas é o Palmeiras. Se você olhar peça por peça, hoje, por exemplo, é uma coisa muito louca de se falar. Muito louca. Mas hoje, por exemplo, pegar esse recorte, o Rony é mais fatal efetivo. Esse mais que o Cavani é um perigo. A característica é diferente. Isso é recorte, né? Característica é diferente. A entrega em campo é outra. É outra coisa. É outra. Claro, característica idades diferentes. A quantidade de bolas que podem chegar é outra. É que nós trazemos essa preocupação, William. Porque tem muito a ver com o coletivo também. Essa preocupação da torcida do Palmeiras que nós trazemos aqui, que nós sentimos, é muito em função do sarrafo que o próprio Palmeiras colocou. Sim. Então, assim, a gente está preocupado porque a gente está usando o Palmeiras de anos atrás, ou de meses atrás, como parâmetro. Sim. Então, e assim, eu acho que é nítido. Não dá para tapar o sol com o peneiro. O Palmeiras, hoje, não é o melhor Palmeiras. Mas tem toda a condição de passar do Boca, né? Ainda não sendo o melhor Palmeiras, ele é superior ao Boca, na minha opinião. Só que a gente também fala muito de pênalti, porque com a característica dos times e com a diferença entre os times, que não é tanta, apesar do Palmeiras ser um pouco melhor, é um jogo que, assim, tem uma grande chance de ir para os pênaltis por causa do equilíbrio. Sim. Então acho que pra mim esse é o grande ponto de interrogação e pra mim é a chave do jogo. Boca vai catimbar, tirar velocidade, picotar, vai brigar, vai competir. O que o Palmeiras vai ter pra ser o antídoto disso tudo? Qual a estratégia? Fala, Praia, você ia falar. Não, a questão do Pedro é ali, a resposta, né? A gente tá falando de resposta por quê? Em outros momentos, de repente, a gente não falava de resposta porque o Palmeiras vinha numa regularidade muito boa, né? Mas aí tem uma série de fatores, perda de jogadores lá do começo do ano, perda de jogadores agora, jogadores novos que estão surgindo e oscilação natural que todo time vai ter, porque se tu for pensar, falo da hegemonia do Palmeiras, né? Vamos botar de 2018, foi campeão brasileiro, pra cá, ganhou 2 Libertadores, teve época que foi com o Corinthians, teve época que foi com o Flamengo, a disputa a maior parte da época. Teve um ano que foi com o Atlético Mineiro. Sim. Então, assim, os adversários mudam. E o Palmeiras sempre continua lá. Porque o Palmeiras encontra as respostas, né? Não de repente na velocidade que a torcida quer, ou que nós da imprensa queremos, mas na velocidade que eles têm lá do dia a dia. Porque, assim, eu sempre falo isso e às vezes as pessoas podem achar que não é medo de dar opinião, ficar em cima do muro. A gente que está aqui fora, a gente tem pouquíssimos subsídios para julgar qualquer coisa, para julgar as escolhas, para julgar a estratégia, dizer se essa estratégia foi certa, se foi errada, por que não começou com determinado jogador, por que começou com outro, porque a gente não tem o dia a dia, a gente não tem acesso às coisas que foram trabalhadas, ao desempenho dos jogadores do treino, a questões mais particulares de alguma queixa, alguma questão física, alguma questão mental, emocional. E a gente já viu várias situações disso, inclusive na seleção brasileira, quando o Richarlison trouxe à tona o problema dele. Então, assim, é muito difícil, mas o Palmeiras sempre conseguiu se manter. Em algumas vezes com mais dificuldade, outras com menos, mas sempre conseguiu. Mas daí entra no que o Pedro falou, a resposta. Por que a gente fala de resposta? Não é porque a gente não confia no Palmeiras, é porque o Palmeiras hoje não tem a regularidade que tinha antes. Ele precisa fazer alguma coisa a mais para voltar a ser, não voltar a ser o Palmeiras, mas para voltar a ter aquela superioridade que ele demonstrou nas outras Libertadores. Richard Rios, volante do Palmeiras, recebeu a sua segunda convocação para a seleção da Colômbia. Ele estará participando de 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, enfrentando o Uruguai e o Equador nos dias 12 e 17 de outubro.
Fala, torcida palestrina, bem-vindos ao canal Jornal do Palmeiras, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para fortalecer. Então, sem mais delongas, vamos para a notícia. Como já havia sido estabelecido no início do ano, o calendário do futebol brasileiro será interrompido para a realização dos jogos da data FIFA. Isso significa que Rios, assim como Rafael Veiga e Gustavo Gomes, representando o Brasil e Paraguai, não vão desfalcar o Verdão. Richard Rios foi a primeira contratação do Palmeiras para a temporada de 2023. Ele se destacou no Guarani durante o Campeonato Paulista desse ano, chamando a atenção do Verdão. Em março, ele assinou um contrato com o Palmeiras por R$6 milhões, o que representam 60% dos direitos econômicos do atleta. E essas foram as principais notícias do Palmeiras de hoje. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Então até o próximo vídeo e avante palestra!